bem-vindos a mais um Duplo Clique. Essa semana a gente vai fazer um roundup rápido, que às vezes a gente não resiste, quer comentar um pouquinho das principais notícias. E depois a gente vai fazer um duplo clique na mamata que acabou para a Temu, Shein e outras empresas chinesas nos Estados Unidos que vendiam produtos direto para o usuário final e que, a partir de hoje, quando a gente está gravando, 2 de maio, acabou com a isenção que tinha de compras até $800. E todo o bafafá que está acontecendo, não só com isso, mas com a Amazon, que estava querendo falar das tarifas impostas pelo governo para os usuários. E a Casa Branca reagiu dizendo que é um ato político hostil. Então, muito bafafá por aí. E a gente também vai falar da falta de energia na Europa, o risco de ataques cibernéticos, que não foi o caso do que aconteceu essa semana, mas poderia ter sido, e como você deve se preparar para uma situação assim. Vamos lá? E aí, Dea, tudo bom? Tudo, Fê. E aí, no meio do feriado, lá estamos nós de novo com o nosso duplo clique, hein? É, sempre aqui, né? Se bem que essa semana foi bom porque a gente conseguiu jantar junto. Então a gente já conseguiu colocar muita fofoca em dia, entendeu? Porque nem tudo dá pra gente conversar aqui, né, gente? Lamento, mas nem tudo dá. Chamei de reunião de pauta ali pra disfarçar, mas no fundo foi uma grande atualização jantar de da amigas. vida. É, muito bom, foi uma delícia. Mas essas semanas muito curtas, a gente tá, enfim, sei lá, 3 semanas que a gente tem feriado toda semana, né? Tá difícil de retomar o ritmo aqui. Por um lado é maravilhoso, né? Amo feriado. Por outro lado, a gente tem que trabalhar tudo que precisava trabalhar em 3 dias e não sei o quê. Então fica desesperador, né? Assim, super corrido, né? Mas enfim, vamos lá que a gente tem um assunto muito interessante para tratar hoje, que vai ser muito legal. A gente preparou vários pontos de pauta super bacanas que a gente já contou pra vocês, né, na intro, então tudo bem. Mas vamos lá. Começando pelo nosso roundup, eu e a Dea, a gente tá tentando cada vez mais ter o comecinho em que a gente comenta algumas coisas de uma forma mais rápida, porque é tanta coisa acontecendo que acho que vale a pena comentar. E depois a gente realmente dá um duplo clique, né, Dea, em alguns temas. E a gente escolheu 3 temas pra hoje. Começando o nosso roundup, Dea, me chamou a atenção, né, teve os 100 dias do Trump, né, do novo governo, e ele estava dando uma entrevista em que perguntaram para ele o que era a diferença entre o primeiro e o segundo mandato, né? E ele respondeu falando: na primeira vez eu tinha 2 coisas para fazer, governar o país e sobreviver, e na segunda eu governo o país e o mundo, né? Saiu isso no The Atlantic, e eu acho que é um bom resumo que ele mesmo dá, né? Uau, né? Uau, é uma autoestima realmente, assim, surpreendente, né? Acho incrível que ele tenha, que ele se sinta assim, né? Acho que, primeiro, eu achei muito interessante essa coisa de 100 dias. A gente não tem esse hábito de analisar governos com esse recorte, né, dos primeiros 100 dias. Isso foi uma coisa que começou lá no governo do Roosevelt, com o New Deal, né? Então, ele também assumiu o governo e fez uma série de mudanças muito rápidas. E foi tanta coisa ao mesmo tempo que ele, foi a partir dali que começou a se contar os primeiros 100 dias, né? E nunca, acho que desde o Roosevelt, que não houveram 100 dias de governo como os do Trump. Então, essa semana... Não, sim, essa semana teve muitas matérias na The Atlantic, no New York Times, a capa da Time, inclusive, também foi todos esses veículos fazendo uma análise sobre os primeiros 100 dias do Trump. E alguns, inclusive, conseguiram entrevistá-lo, né? No caso da Time, no caso da Atlantic, né? Foi interessante no caso da Atlantic, porque quem foi entrevistar o Trump no Salão Oval foi o Jeffrey Goldberg, que foi aquele repórter colocado por engano no grupo do Signal, com a alta cúpula da segurança nacional americana, e o Trump tinha posto ele tinha anunciado isso nas redes sociais dele, ele falou: adivinha quem vem me entrevistar? O Jeffrey Goldberg, né? Tipo assim, of all people, né? De todo mundo vem ele me entrevistar. Of all people. E ele conta no começo da matéria, o Jeffrey, de que ele não ia na matéria, ele não ia na entrevista, e aí a Casa Branca pediu que ele estivesse, e que foi até uma surpresa pra ele, entendeu? Então, foi super interessante. O Trump sabe muito bem trabalhar as mídias, né? Sabe, gente, ele sabe, ele é muito bom nisso, e a entrevista é muito boa, porque é uma entrevista muito honesta, muito direta. Eles fizeram perguntas difíceis pro Trump, ele respondeu
daquele jeito dele, que ele também não tem papas na língua. Então, acho que Trump vale aí para todo mundo que quer ter um entendimento um pouco maior do que está acontecendo nos Estados Unidos, resgatar aí na imprensa essas matérias interessantíssimas que saíram sobre os primeiros 100 dias do Trump. Bea, e falando sobre o Signal, pelo menos a gente viu essa semana que o Signal Gate teve um impacto, né? Então, o Mike Watts, que era, né, o Security Advisor dos Estados Unidos, saiu por causa do escândalo todo do Signal Gate, e quem temporariamente está, né, ali na posição dele é o próprio Marco Rubio, que é o secretário de Estado. Então, acho que pelo menos aí, né, uma tranquilidade de que a gente está vendo tanto absurdo acontecendo e depois entra no negacionismo, imagina, não foi isso e nada acontece, pelo menos teve uma consequência. É difícil ele admitir alguma coisa que ele tenha feito errado, né? Mas, enfim, nesse caso, acho que foi aí uma admissão de que houve ali uma quebra mesmo de protocolo, de segurança e que não pode se repetir. E seríssima, né? Outra novidade é que a Meta lançou um aplicativo, o Meta AI, nos Estados Unidos, né? Teve um evento essa semana chamado LlamaCon, em que eles apresentaram isso. E o que acontece é que nos Estados Unidos a percepção é de que a Meta está muito atrás. Por quê? E eu vi uma entrevista com o Mark Zuckerberg essa semana, e ele falando isso, né? Assim, cara, aqui nos Estados Unidos, como muito da presença da IA, da Meta, acontece através do WhatsApp, nos países que o WhatsApp não é tão forte, existe essa percepção de que a gente está muito para trás, e o lançamento desse app está acontecendo, né, para mercados como os Estados Unidos e o Canadá, ou seja, mercados em que realmente o WhatsApp não tem uma presença grande, e ele roda em cima do Llama 4, que é o modelo da Meta, e ele fala, né, que ele na verdade promete oferecer respostas mais relevantes ao se integrar com dados compartilhados pelos usuários no Facebook e Instagram. Então, esse meu tom de voz, né, que já coloca com certa dúvida e algumas interrogações em volta, é justamente isso, reacende o debate sobre a privacidade e o uso de dados. E é um modelo multimodal, ou seja, né, ele não é só de texto, ele também tem voz, também tem imagem. É interessante porque o Mark até fala nessa entrevista e chama muita atenção de que tudo que ficam falando do DeepSeek, no fim do dia, DeepSeek é só texto. Então, isso também é um ponto. Mas existe aí essa disputa pela presença, né, por qual vai ser o app realmente presente e significativo. E um pouco aquilo que a gente falou na semana passada, no último episódio, sobre esse app fatigue, né? Esse cansaço da gente ter que ficar navegando entre diferentes aplicativos. Esse é melhor para uma coisa, esse é melhor para outra coisa. A gente vai aprendendo a usar as ferramentas, mas assim, é mais um, e eu acho que no caso da Meta, declaradamente é uma tentativa de disputar o mercado com a OpenAI, né, e fazer frente aí ao famoso ChatGPT, que virou quase que um sinônimo de categoria, né? Eu acho que esse é um branding bem interessante e mostra por que as marcas estão correndo tanto para, enfim, lançar seus updates e acelerar o desenvolvimento desses apps para o usuário final, porque, no fundo, quem chega antes o rato que chega antes é que come o queijo, né? Então, assim, eles estão tentando ser esse meio one-stop shop, esse app que faz tudo, esse super app, se a gente for até usar um termo que já existe no mercado usado para outras coisas, né? Mas esse super app em que a gente vai confiar para resolver todas as nossas demandas de texto, vídeo, som, tudo, né? E eu acho que não só, né? Eu acho que, assim, primeiro, esse mercado de IA não é um mercado de the winner takes it all, né? Assim, quando você fala em mensageria, né, você não tem nenhum valor se você tá lá sozinho no Signal e todos os seus amigos não estão lá, né? Então você tem que estar onde está todo mundo. Sim. O Waze é um outro, que assim, como ele se baseia na localização que cada um está compartilhando de onde está, se não tem outras pessoas, não tem nenhum valor. Nesse caso, tudo bem, se você conversa com o Claude, eu converso com, sei lá, né, o Gemini ou o ChatGPT, mas existe isso de que realmente o diferencial não vão ser os modelos, o diferencial vai ser os aplicativos. E eu tava assistindo um outro podcast, né? E até quem tá vendo a gente no YouTube, eu tô mostrando do meu celular bem
bem caseiro, né, mas um gráfico de quanto tem, né, de monthly active users, então de usuários ativos mensais, e a diferença entre o ChatGPT e o quanto ele cresce versus o Gemini. Então você vê que enquanto o Gemini, que é do Google, tem, sei lá, 27 milhões, o ChatGPT tem 428. Uau. Então, assim, é desproporcional. E é uma surpresa, porque o Google é tão grande, né, e tem tantos produtos em que eles podem alavancar esse crescimento do Gemini, e eu acho que, na verdade, assim, tem uma coisa meio adormecida ali. Eu acho que tem um lance de que, obviamente, o Google está querendo tomar cuidado até nesse innovator dilemma, né, esse dilema da inovação, que é até para explicar isso, de que quando uma empresa sabe que tem uma outra coisa nova, tipo, buscar numa ferramenta de LLM, né, como o ChatGPT, é melhor do que eu fazer uma busca no Google, porque ele já me dá a resposta, ele me dá um monte de site para eu ir procurar, mas, por outro lado, o negócio do cara tá ligado nisso. Então, se ele também for o primeiro a quebrar essa história, ele desmonta a própria empresa dele, né, e a receita dele. Então, essa que é o dilema do inovador, né, assim, até que ponto você é audacioso e você mesmo disrupta o seu negócio, ou se você não faz nada e espera alguém vir e disruptar. Mas a conversa que eu estava ouvindo, que era super interessante, era do quanto o Google tem outros produtos, como o Gmail, como o YouTube, como N outras coisas, que não são produtos que vivem de você clicar no linkzinho azul para ir para uma página, que eles já poderiam estar alavancando mais. Então, acho que tem muito potencial do Google crescer aí nos próximos anos, meses. Eu vejo muitos feedbacks positivos em relação aos produtos do Google também e do Gemini. E a gente estava até comentando, né? Eu e a Déia, a gente estava fazendo aqui na nossa reuniãozinha rápida de pauta antes da gravação, e eu busquei uma coisa no Google, e o Google já está dando, né, respostas, já está mostrando um resumo de coisas, já está começando a evoluir para dar uma experiência melhor para o usuário. Eu acho interessante duas coisas aqui nesse ponto. Primeiro que o quanto que o ChatGPT é desproporcional em relação aos concorrentes por ter sido o primeiro, né, e ter virado sinônimo de categoria. A gente fala, coloca no ChatGPT, muitas vezes a pessoa vai estar usando o Gemini, ou ela vai estar usando, sei lá, o Copilot, mas ela usa o ChatGPT como uma, né, quando as pessoas querem se referir à inteligência artificial generativa, elas usam o ChatGPT. Exatamente. Então, assim, o quanto disso aqui não é uma coisa de um first mover, né, o primeiro, e que levou todo o mercado junto com ele. O que a gente também tem que lembrar é que o ChatGPT é muito bom mesmo, né? Ele tá indo muito rápido, ele tá fazendo updates. Então, o produto, não é só isso, claro, teve a vantagem de ser o primeiro, mas o produto é muito bom. Eles continuam, assim, investindo muito. Não sei até quando eles vão ter, né, fôlego para continuar investindo pesadamente nesses updates e tudo isso. E o segundo ponto que eu queria falar especificamente sobre o Gemini, eu concordo, eu acho que tem alguma coisa ali sendo criada, a gente sabe da capacidade do Google para criar, enfim, produtos que mudam totalmente a categoria, mas tem um fato interessante que foi a mudança que eles fizeram interna em outubro ou novembro do ano passado, se não me engano, que o Sir Demis Hassabis, que foi apenas o Nobel de Química ano passado, cofundador da DeepMind, que era uma potência de inteligência artificial que foi comprada pelo Google em 2017 por muitos bilhões. E aí, nesse momento, a DeepMind passou a fazer parte, né? Entrou no Google. Mas a turma da DeepMind, que é uma turma muito vanguarda, assim, são pessoas que estão realmente na liderança de inteligência artificial no mundo, ficavam numa célula isolada dentro do Google. E essa mudança aconteceu bem recentemente, tem mais ou menos 6 meses, que a turma da DeepMind passou a responder por toda a área de inteligência artificial do Google. Então, o Demis Hassabis agora é o head. Eu não sei exatamente o cargo que ele tem agora, mas ele se tornou o head de inteligência artificial do Google como um todo. Isso me leva a crer que vai vir alguma coisa muito impactante por aí, porque ele é um gênio, ele é um dos nomes mais respeitados quando se fala de inteligência artificial no mundo. Ele é um precursor e está à frente de momentos muito significativos na história da inteligência artificial no mundo, mas, ao mesmo tempo, ele também é uma pessoa muito preocupada com a questão da ética
dos vieses e de todas as ameaças existenciais, né, à humanidade que a inteligência artificial pode oferecer. Eu já tive a oportunidade de vê-lo em Davos esse ano. Ele vai estar no South by Londres, que vai ser, enfim, daqui a um mês. Então, ele é uma pessoa muito referência. E aí a Fernanda chora porque ela não vai estar lá, mas tudo bem, eu tô mandando a Déa para me contar tudo. Sim, ele vai ser talvez o maior nome, um dos grandes nomes que vai estar no SXSW Londres. Se alguém quiser, a Déa tá indo e dá pra ir pela Oxygen, né, já Déa? dá, venham com a gente. Não, eu tenho que fazer propaganda da Oxygen para a Andrea, entendeu? Tipo, daqui a pouco vai ser isso, ela vai vender seus Force, eu vendo Oxygen, vamos lá. Mas é isso, estamos montando um pequeno grupo para ir para assistir de Londres para ver pessoas como Sir Demis Hassabis. Então eu acho que o Demis Hassabis, pelo que eu conheço dele, vive um dilema ali, né? De trabalhar para uma Big Tech que precisa se engajar nessa corrida para acelerar produtos, serviços de inteligência artificial, brigar com ChatGPT, brigar com Anthropic, com tudo isso, mas tá ali tentando criar algo que seja, enfim, benéfico para a humanidade. Então, eu acho bem interessante essa história. E só para terminar, eu sei que eu nem devia estar me alongando aqui, porque a gente ainda está no Roundup, a gente nem entrou no tema principal. Mas... Gente, esse é o desafio. A gente todo dia fala assim, vamos passar rápido pelo Roundup, mas tem tanta conversa boa. Mas é por isso que eles gostam da gente, né? Vamos em frente, vai, segue. Bom, é que o co-founder da DeepMind, lá atrás, foi o Mustafa Suleyman, que é outro, assim, ídolo, muso. Eu gosto até mais dele do que o Demis Hassabis, porque... E que tá onde? Na Microsoft. Exato! Então, olha que interessante. Então, assim, né? eles foram indo para essas Big Tech. Então, assim, gente, é uma panela de poucos líderes que estão nas principais empresas, porque essa turma é o Ian LeCun, que tá na Meta. Exato. Todos esses caras que eram super acadêmicos e tudo, sim, são os caras, né? E aí entra naquela história que a gente já falou várias vezes aqui, que hoje o canto da sereia é irresistível, né? As empresas de tecnologia oferecem salários, astronômicos para esses acadêmicos, né? E eles saem das universidades, eles saem dos centros de pesquisa e acabam indo para a Big Tech. Dé, mas é o que eu sempre falo. Sim, tem milhões de dólares em jogo, óbvio. Mas também tem a capacidade computacional. Eles não iam estar conseguindo evoluir, ter acesso a isso, se eles não estivessem nas grandes empresas. Sim, tem uma ambição mesmo ali. Se o cara, o cara acha que ele já é rico o suficiente, ele não consegue avançar a pesquisa, ele não consegue estar ali na frente dessa revolução se ele não tiver uma Big Tech. Tem toda a razão, então, Fih. Acho que esse é um ponto para se levar em consideração, porque são ambições que não são financeiras muitas vezes, são ambições mesmo de negócio, óbvio que de ver aquilo acontecer. Mas... Claro, eles têm que ver aquilo acontecer. E onde eles podem fazer isso? Tem 4 ou 5 empresas no mundo onde eles podem realmente implementar essas ideias e ver isso acontecer. Tem toda a razão. Pronto, terminei. Amei. Bom, gente, então tudo bem. Passamos por AI, que eu e a Dé amamos. E que eu sei que vocês amam também, porque sempre que a gente fala coisa de AI, né? Teve gente mandando mensagem que tinha instalado humanos e não sei o que, não sei o que lá. Eu sei que vocês adoram. E só pra gente fechar o Roundup, acho que uma outra coisa importante que aconteceu é que teve eleições no Canadá, né? E o Mark Carney, que é do Partido Liberal, foi eleito primeiro-ministro. É o 4º mandato do Partido Liberal lá. Porém, entretanto, todavia, há pouco tempo atrás, o Partido Conservador estava muito à frente. E depois que o Trump começou todo, né, esse estresse, de alguma forma, com o Canadá, falando que queria, né, que ele fosse anexado aos Estados Unidos, colocando as coisas de tarifas e tal, isso trouxe realmente, né, assim, uma união ali no Canadá, um nacionalismo, tudo isso, e o Partido Liberal com um discurso muito forte anti-Trump, do quanto o Canadá tem que se unir e tudo, e a gente viu. Então é interessante porque a gente fala muito dos Estados Unidos aqui, né, Dea, por vários motivos. Primeiro, ele realmente é o líder, né, do ponto de vista cultural e tal, que impacta o mundo inteiro nos nossos tempos, mas, a Dé sempre fala isso também, muita coisa que a gente está vendo nos Estados Unidos só acaba depois se repetindo em outros países do mundo, né? Acaba tendo impactos no Brasil, então tem um lado um pouco de tendência, e ver o que está acontecendo nos outros países, e a gente está vendo que a direita nos Estados Unidos e o Trump foi para um lado tão extremista ali em algumas coisas que outras eleições que já estão começando a acontecer e estavam realmente com uma tendência forte, né, dos partidos mais de direita ganharem, estão se revelando, né, estão acontecendo de outra forma, né, Dea? É isso.
E acho que a gente precisa prestar atenção, porque, de fato, estamos em hemisférios diferentes, mas é impressionante a semelhança de alguns casos, né? Então, acho que a gente precisa prestar atenção e estudar muito por causa disso, né? Na Alemanha, né? Já tem algumas coisas acontecendo aí. E a gente, daqui a pouco tem eleição, né, gente? Vai ser divertido, mas vamos amanhã, lá. Na prática, né? A gente já tá muito mais perto do que muita gente se dá conta, né? Dea, então agora chega de roundup e vamos começar pro primeiro assunto do nosso duplo clique, que é o fim da mamata do Temu e da Shein nos Estados Unidos. Conta pra gente, Dea. Bom, esse é um tema que a gente acha, no mínimo, muito divertido, né? E depois contem pra gente, mandem mensagens para contar se vocês, por acaso, também caíram nessa sedução das marcas chinesas como Shein, Shopee, Temu. E eu confesso aqui que quando fiz minha mudança de casa, eu acabei me enredando no Temu, gente, e aí eu preciso falar sobre isso, que eu acho um tema, assim, muito interessante do ponto de vista cultural, né? Porque o Temu, na verdade, a gente vai falar aqui um pouco dele, ele é uma plataforma chinesa que pertence à Pinduoduo, né? PDD Holdings, mas, no fundo, para mim, a Temu tem o que ela entrega mesmo é algo que eu estou chamando aqui de entertainment shopping. Porque não é sobre comprar, no fim das contas, né? A Temu cria uma experiência que é de entretenimento. Desde o momento que você abre o aplicativo e aí começam a aparecer umas roletas, uns presentinhos, umas caixinhas de presente. A Dea tava me mostrando no nosso jantar essa semana, entendeu? Também teve um pouco de pauta no nosso jantar, né? E eu fiquei impressionada, né, Dea? Não, assim, porque é uma coisa que você ganhou um item grátis. Não é um item, são 4 itens dessa lista. Não. Sim. E a Bea tava me mostrando nessa parte desse entertainment, assim, de como eles agarram os consumidores. É um misto de entertainment com gamification, né? É entretenimento e jogo. Você tá ali, gira a roleta invariavelmente vai cair sempre no 100%, como se você... que surpresa, ganhei 100% dos meus produtos grátis. Mas na verdade não é bem isso. Aí você é jogado para uma página onde você pode escolher, 4 ou 5 itens daquela página que vão ser de graça. Só que de graça mesmo assim você tem que comprar umas outras coisas, né? Eu ainda não consegui unlock this level. Eu entrei no Temu, eu coloquei várias coisas no carrinho, fiquei vendo, não comprei nada ainda, preciso finalizar a primeira compra. Ele não me mostrou a roleta. Eu já entrei 3 vezes desde o nosso jantar. Entendeu? Porque eu e a Dea agora a gente tá fazendo uma análise do algoritmo. A gente tá fazendo uma análise algorítmica aqui. Não, o algoritmo é bizarro de bom. Assim, segue a lógica do TikTok, entendeu? Ele vai te mostrando. Você não precisa nem buscar algo no Temu se você não quiser. Você vai pelas categorias, você pode escolher, best sellers, mais vendido. E aí você vai... Eu acho divertido fazer isso. Eu confesso que eu não entro para procurar nada. Eu não entro com um produto em mente. Eu vou para os mais vendidos ou para os best picks, coisas do gênero. E aí, gente, é muito divertido, porque as coisas que os chineses inventam, elas são, assim, divertidíssimas, né? Coisas do tipo um colarinho para você colocar por baixo de um suéter, né? Aí tem colarinhos tipo de camisa social, assim, branco, azul, preto. E, juro, é uma coisa arredondada, parece uma pala que você coloca por baixo da blusa, tem um elastiquinho pra você colocar embaixo do braço, e você veste um suéter por cima e só aparece aquela gola. Aí tem um outro produto que é tipo só uma sainha pra parecer que você tá com uma camisa longa por baixo de um suéter. Aí você coloca como se fosse um short, só que não é um short, é uma sainha que aparece só a parte de baixo da camisa com os botões. Tem alfinetinho para limpar chuveiro, caixinha para você colocar... Pensa no mercado de nicho, né? É assim. Não, e muito bem produzido. Aí a Dea tava me mostrando um lugar que é pra você apoiar, um secador de cabelo, né? Um Dyson. E aí, vídeos, né? Que a Dea tava falando, cara, isso tudo feito por IA. E a gente tava, não era possível que foi feito por IA. Não, foi feito por IA. Olha a mão. Porque é tanto produto que não dá tempo não dá tempo de fazer vídeo, produção. Então, eles fazem com IA. Para ter várias fotos, as fotos todas exibem o tamanho, eles explicam qual é o material. A compra é uma compra informada. Se você vira rato de Temu, se você começa a entender como funciona, dificilmente você vai comprar
algo que você vai se decepcionar, porque as primeiras compras dão errado. Você compra um monte de porcaria, você fica arrasado, joga tudo fora. Na segunda compra, você começa a entender onde é que eles divulgam qual é o material. Eles colocam tamanho, medida, tudo, o tempo de entrega, tá tudo super explicado, né? Para você fazer uma compra realmente muito bem informada, que eu acho que só isso eu já acho assim um serviço que eles prestaram para a indústria assim fenomenal, porque a gente cansa no Brasil de comprar coisas que você chega, quando você recebe, não é nada do que você imaginou, né? Então eles colocam vídeos, eles colocam muitas fotos, as fotos são feitas de vários ângulos para você realmente ter a noção, tem várias cores para você escolher. Enfim, e tem, eu acho, um algoritmo fenomenal que você começa a ver algo que você, mesmo que você esteja procurando algo especificamente, ou você esteja só navegando pelos best picks, best sellers, coisas assim, ele vai te mostrando, de repente ele joga no meio de um monte de coisas de casa, por exemplo, ele joga uma roupa. E aí ele vê se você clica na roupa. Se você clica na roupa, ele vai continuar te mostrando mais roupas. E ele entende que tipo de roupa você quer ver. Não é uma roupa qualquer. Tipo, uma vez eu cliquei num blazer de veludo lindo, que custava assim, sei lá, R$90. Aí ele começa a mostrar o blazer de veludo e começa a mostrar coisas de marca, porque ele provavelmente entendeu que eu gosto de roupa um pouco mais elegante, porque o blazer de veludo e tal. Então ele começa a mostrar umas bolsas de marca e mostra bolsas, inclusive, falsificadas de marcas francesas, né? Sei lá, mostra aquela bolsa Goyard, famosa, mostrou aquelas galochas de borracha da Hunter, algumas coisas assim, que eventualmente eu poderia, né, eu seria esse público-alvo dessas coisas. Nossa, eu nunca vi essa, que interessante, sim. E aí, assim, daí você vê de onde vem todo esse mercado de produtos falsificados. Tá ali no meio. Não é que você pode procurar pela marca. Você que contou, acho, uma vez desse negócio, né? Eu não lembro se eu vi isso em alguma aula da Oxygen, mas acho que foi você. De que tem gente que compra coisa falsificada, não pra fingir que é de verdade, mas assume que é, né? Tipo, cara, eu não vou. Dupes. Dupes! Conta isso, que é super interessante, vai. Tá, bom você ter trazido isso, porque o dupe é outra coisa. O dupe não é o produto falsificado. O dupe é um genérico daquele produto. Mas ele não carrega a marca do produto. Tipo, então, ele não vai ter a marca lá Hermès. É só o mesmo modelo, do mesmo jeito e beijo. Eu acho que o melhor exemplo de um dupe que fez muito sucesso e que foi muito... repercutiu muito no finalzinho do ano passado, foi quando o Walmart... fez uma importação gigante de um lote de bolsas que imitavam a Birkin da Hermès. E o nome, inclusive, as redes sociais piraram com essa bolsa, porque ela era exatamente igual, era idêntica, inclusive vinha com espuma dentro, vinha super bem embalada, as pessoas piraram, custava $70, e o pessoal começou a apelidar de Working, porque era Birkin do Walmart. Então ela não tem a pretensão de ser uma Hermès, ela não tá escrito Hermès. Entendi. Ela é igualzinha, mas ela não é. Então as pessoas no ano passado começaram só pra quem não sabe, essa Birkin, né, é uma das bolsas, né, mais icônicas do mundo, porque aquela bolsa que a Hermès só vende para alguns clientes que já tem um nível de compra, eles te oferecem. E daí parece que se eles te oferecem e você não aceita comprar a bolsa daquela cor, daquele jeito que eles te ofereceram, eles nunca mais te oferecem. Cada bolsa custa, sei lá, $50 mil ou mais. Sim. Então, é uma bolsa que tem todo um negócio. Aí imagina o Walmart, né, vendendo essa dupe, então, da bolsa. Mas isso. Interessante. Mas então não são dupes, eles estão tentando vender falsificações mesmo. Sim, falsificações mesmo e tal. Mas ali no meio, assim, eu nem olho para as falsificações, mas eu acho divertidos os produtos que eles oferecem, porque eles realmente pensam em tudo. E aí, enfim... leva 3 semanas para chegar, 3 a 4 semanas para chegar. Se não chega no prazo, eles te dão um bônus que você pode gastar na próxima vez, que é, sei lá, R$10. E é nessa rede que eles te prendem, porque toda vez que você compra, você ganhou alguma coisa de graça. Você lá gira a roleta ou destrava um bônus. E aí você fica sempre, as pessoas compram assim toda semana no Temu, né? Então tem sempre alguma coisa que você ganhou e que para realmente você receber, você precisa destravar comprando alguma coisa. Então, é muito bem feito, o algoritmo é muito bem feito, é muito, muito inteligente o jeito que eles vão fazendo as coisas. E, de fato, as coisas custam... tem coisas que custam R$14. Tem conjunto de 10 Tupperwares por, sei lá, R$20.
É um negócio muito surreal. Então as pessoas vão se empolgando porque são os preços unitários são muito baixos, as pessoas colocam tudo no carrinho e na hora que você vai fechar o carrinho, ele tem lá o valor do imposto, que agora é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Ele torna mais visível o valor do imposto. Agora mudou, né? Acho que todo mundo aqui deve lembrar, fazendo uma retrospectiva aqui da taxa da blusinha. Isso gerou muita conversa, muita controvérsia ano passado, porque produtos até $50 eram isentos de imposto de importação no Brasil, por isso que o nome ficou imposto da blusinha, ou taxa da blusinha, porque era o auge da Shein no Brasil, né? Então aquelas blusinhas que custavam, sei lá, R$20, R$30, era uma febre, todo mundo comprando loucamente as blusinhas da Shein. E aí a Temu veio logo em seguida, a Shein já tem tempo que entrou no Brasil, mas a Temu entrou logo em seguida, a gente tem ainda a Shopee no Brasil, tem o AliExpress, tem várias dessas empresas operando aqui. Mas o que aconteceu, o motivo pelo qual a gente trouxe essa pauta aqui hoje, é que no dia de hoje, nessa sexta-feira, 2 de maio, acabou a isenção para compras de até $800 nos Estados Unidos. Era uma taxa, um imposto chamado de minimis, é uma regra, na verdade, chamada de minimis, que significava too small to matter, tipo, pequeno demais para importar. Importar no sentido de fazer a diferença. Pra fazer a diferença. Não vamos ficar contando o copo, né? O copinho da água. É aquela coisa, cara, vai dar mais trabalho gerenciar esse negócio do que trazer dinheiro. Então, se é pequenininho, deixa entrar e tudo bem. Era uma burocracia, acabava, né, inundando ali o departamento de alfândega com todas essas coisas. Então, tinha essa regra nos Estados Unidos que até $800 não tinha imposto. E foi assim que o Temu entrou lá e os Estados Unidos acabou se tornando o maior mercado do mundo para Temu, né? E aí isso mexeu com a Amazon, porque quando a Amazon percebeu que a Temu estava avançando, porque só para explicar o modelo de negócio, a Temu ela conecta o fabricante na China com o usuário final. Com o usuário final nos Estados Unidos, né? Não é mais uma plataforma onde você compra de alguém, você está comprando diretamente de quem fabrica, por isso que não tem atravessador e o preço fica minúsculo, né? Não tem aquele monte de cada um colocando a sua margem, né? Vários intermediários colocando a sua margem até chegar no produto final. Então você compra realmente algo que está praticamente saindo a preço de fábrica, né? Por isso que o preço é tão baixo. E isso incomodou tremendamente a Amazon. E a Amazon começou a se transformar quase numa espécie de um Temu também americano. E aí, essa semana... Porque usou o marketplace, né? Começou a falar, ok, e é o que a gente vê isso hoje, né? Mesmo no Mercado Livre no Brasil e tudo, você faz uma busca para alguma coisa, tem os produtos que podem até não ser brasileiros, mas já estão no Brasil à venda. E aparece, assim, compra internacional, para você comprar direto. Então, começou a ter essa dinâmica de marketplace em todos esses, né? Sim, super bem lembrado. E essa semana, deu uma confusão essa semana, né? Deu uma confusão ótima. Porque o Bezos, a Amazon anunciou que ia começar a tornar visível no carrinho das pessoas, quando comprassem produtos chineses, o valor agora impactado pelo aumento nas tarifas do Trump. Então, a Amazon queria quase que dizer para o consumidor, olha, o preço do produto aumentou, mas a culpa não é minha, tá? O produto continua custando a mesma coisa, o que aumentou foram as taxas do governo. Então, ele ia tornar isso visível como é hoje em dia nessas outras plataformas chinesas, e o Trump chamou o Jeff Bezos, deu um presta atenção nele e essa iniciativa morreu, né? Ficou por isso mesmo. Todo mundo criticou muito o Jeff Bezos por não ter bancado a ideia. Por ter voltado atrás. Por ter recuado, mas enfim. São essas relações, né, das Big Tech com o governo que são bem, enfim, obscuras. Odea, isso para brasileiro não é uma novidade, né? Porque a gente paga imposto de importação desde sempre, entendeu? E sempre que a gente compra um item de fora do Brasil, e eu acho que tem um lado até de como as plataformas de e-commerce funcionam. Porque se você está comprando um item fora do Brasil, você tem que pagar a taxa de importação e tá lá no checkout quanto isso vai custar, que é a mesma coisa que faz um Temu ou uma Shein. O que acontece de diferente é que se você for comprar de uma loja brasileira que importou este item antes, isso não fica transparente pra gente. Então, eu acho que parte dos casos são esses casos em que realmente a consumidora, né, o consumidor final está entrando
entrando lá e querendo comprar um negócio que está fora dos Estados Unidos e vai aparecer mesmo a taxa de importação, até porque é o jeito que o sistema está programado para fazer. E os outros, de quando você está comprando localmente. E eu até comentei com você, né, de uma entrevista que eu estava vendo com o Mark Cuban, em que ele, né, que tem uma iniciativa de tornar os medicamentos dos Estados Unidos mais baratos, em que ele deixa claro quanto que é a importação, porque parte da estratégia deles é abrir, né, decupar o custo das coisas para as pessoas conseguirem entender quanto custam e por que custa. E parte da discussão que está tendo nos Estados Unidos hoje é se as empresas vão colocar um markup em cima desse valor de custo ou não, também. Porque o que acontece, markup, gente, é a margem que as empresas colocam em cima dos custos dos produtos. Então, se antes eu ia vender, né, sei lá, que a Dea falou aí, né, o negócio de limpar o chuveiro, entendeu? Isso ia custar R$3 e agora isso vai custar R$4 e eu colocava 30% em cima do preço de custo como margem, né, ou o valor que fosse, agora você vai considerar que essa taxa de importação aumentou seu custo e daí você vai ter um número absoluto mais alto ali de margem, vai ganhar dinheiro em cima do consumidor, em cima do aumento de custo, ou você simplesmente vai colocar o aumento de custo, mas não vai aplicar markup em cima. Então tem todas essas discussões acontecendo, né? Sim, e acho que esse é um movimento que, enquanto perdurar, né, enquanto enfim, essa imposição do Trump se mantiver, né, porque ele recua tanto, né, nas decisões, às vezes ele vai, né, com muita força. Falou que estava em negociações com a China falando que não estava, até agora nada mudou, né? Vamos ver na semana que vem, no próximo Duplo Clique. Sim, mas isso vai ter um impacto enorme na China também, né? A gente aqui fala muito que os Estados Unidos têm muito a perder, mas a China também tem muito a perder com essas mudanças, né? Os especialistas já estimam que nesse primeiro momento, ou seja, imediatamente, já deve haver um desemprego de quase 5 milhões de chineses por conta de fechamento de fábricas, por desmontar toda essa logística para fazer com que esses produtos baratos saiam da fábrica e cheguem direto ao consumidor final. Então, isso de fato, vai ter um impacto bem grande na China. Lembrando que, como eu falei há pouco, os Estados Unidos era o maior mercado mundial para Temu. Então, vai ter um impacto grande no primeiro momento e dizem estimativas aí de especialistas que o desemprego pode chegar a 16 milhões de chineses. Então, isso sem dúvida, um baque, um golpe aí nessa guerra que está... Mais um golpe nessa guerra entre Trump e Xi Jinping. Enfim, a gente aqui no Brasil tem 20% dessa taxa, né? Tem uma taxa de 20% hoje em dia, é bem menor. Os Estados Unidos, imagina, a taxa vai ser de 120%. Ou uma flat rate aí de, né, uma taxa padrão de $100 por compra. Então, para você comprar coisas que são, digamos assim, praticamente inúteis, né? Você vai pensar duas vezes. Então, se por um lado o Trump, com isso, alega estar tentando revitalizar o parque industrial americano, ou seja, querendo que as pessoas voltem a consumir coisas produzidas nos Estados Unidos, né? Obviamente, não se monta uma fábrica dessa da noite para o dia, não é algo que vai ser tão fácil montar. Então, acho que o efeito mais provável disso tudo é um efeito interessante, Fê, que é provavelmente uma ressignificação do consumo. Porque tem muita gente criticando essas plataformas que facilitam... E o mundo vai agradecer, né? Do ponto de vista de impacto ambiental. O planeta vai agradecer, porque tem muita gente que você falou, você entra no Temu não precisando de nada, aí você compra um monte de coisa, vem um produto da China, que não sei o quê, metade você fala, não gostei, joga fora. Tipo, os Estados Unidos é o rei nisso, né? É uma grande engrenagem que sustenta uma indústria de inutilidades, assim. A maioria dos produtos da Temu, vamos ser bem sinceros, eles resolvem necessidades que não existiam, né? Quando você olha algo assim no site, você fala, nossa, que boa ideia ter isso. Tipo, uma mini máquina de lavar, mini mesmo, assim, mini máquina de lavar para roupa íntima e meia, para você ter no seu banheiro. Você fala, nossa, genial. Mas, gente, a gente viveu até hoje sem isso, né? E evitar que alguém produza uma coisa como essas e faça essas coisas viajarem até, né, o seu destino, porque o problema da sustentabilidade está na cadeia inteira, está lá na produção, que muitas vezes usa mão de obra escrava, produtos, né, usa recursos da natureza para produzir coisas que
sinceramente, todo mundo podia muito bem passar sem, ainda tem que fazer isso, viajar do outro lado do mundo e chegar aqui. E ainda chegar aqui, movimentar, enfim, correio, FedEx e todas essas coisas para chegar na sua casa. Então, é esse tipo de comércio que, de tudo que o Trump está fazendo, talvez isso tenha um impacto positivo no mundo. A gente discute isso há muito tempo, né? Porque quando a gente pensa nessa onda de consumismo que a Temu, a Shein, o Shopee surfam, né? São coisas que são muito ruins para o planeta, né? Produzindo produtos, fazendo produtos que a gente, na verdade, não precisa, né? Eles criam necessidades que a gente nem sabia que a gente tinha. Isso tudo complica, né? Toda essa relação que as pessoas têm, desde dos materiais, da matéria-prima até, né, a viagem, a logística para chegar na casa das pessoas. Então, essa é uma medida que talvez tenha aí como os americanos dizem, um silver lining, né? Tem um lado bom, que é fazer as pessoas pensarem 2 vezes antes de comprar coisas que elas não precisam e coisas que vão vir de tão longe e que vão, né? Acho que criar tanto problema para o planeta. E que parte do que o planeta está sofrendo é isso, né? Assim, a gente está tendo cadeias produtivas e tudo não sustentáveis. Que é esse negócio, claro. Eu vou produzir o mais barato possível do outro lado do mundo, eu vou vender preço de banana aqui, eu não sei o que, a coisa não vai. Mas, eu preciso confessar para você que eu fiz uma compra essa semana. Eu comprei um rádio recarregável com energia solar. Para o apocalipse? Não para o apocalipse, né, amiga? Porque eu não acho que a gente vai ter um apocalipse zumbi, como alguns amigos nossos. Porém, entretanto, todavia, eu fiquei assustada com o que aconteceu na Europa, né? E daí a gente entra no nosso segundo tema aqui de duplo clique. Tivemos um mega apagão na Europa essa semana. Num primeiro momento, achou, né, ou pelo menos os grupos todos, ai meu Deus, será que foi um ataque cibernético? Será que não foi? E aí eu tenho algumas coisas que eu quero até contar um pouco desse tema. Mas o que aconteceu foi, né, assim, parte acho que em alguns lugares da Europa, mas principalmente Espanha e Portugal, ficaram sem luz por quase um dia inteiro, né? Pararam os aeroportos, semáforos, a rede de celular parou, o metrô parou e os trens ficaram presos nos túneis. Então, realmente, meu filho ficou. Meu filho estava dentro do metrô quando acabou a luz, Fê. Acredita? E aí? Quanto tempo pra sair? Era o meu maior pesadelo, porque quando a gente ficou sabendo que acabou em Madrid, eu tenho um filho morando lá, fazendo faculdade lá, e ele explicou que o trem parou, e aí apagou todas as luzes, apagaram, e o trem andou devagarinho até chegar na próxima estação. Então tem um sistema que ele anda devagarinho, provavelmente um gerador, Deus, provavelmente um gerador, alguma coisa assim, para poder levar o trem até... Não teve que sair no trilho, no meio dos ratos, aquelas coisas de filme. Já pensou? Nossa, ele tá bem, tudo bem. Tudo bem. Não, Mas exatamente, né? E vieram piadas, né? Tipo assim, deu congestionamento na cadeira rolante, na escada rolante, entendeu? Assim, daquelas piadas todas, muitos memes, como a gente vê no mundo, mas teve isso. No final, não tem nenhum indício, né? Nenhuma teoria de que tenha sido um cyberataque, então não foi isso. Existe, né? Eu acho que ainda não tem uma causa clara, né, Dea? Mas pelo que eu entendi, aconteceu um tema aí climático, sim, que muito calor, que acabou gerando oscilações na rede, eles tiveram que desligar para não ter danos maiores, e que potencialmente, e acho que isso, não sei se você tem informações, pelo que eu dei umas pesquisadas aqui, acho que não existe ainda uma causa super clara e tudo, mas potencialmente pode ser impacto da mudança, né, da emergência climática e da temperatura, mas o fato é que cada vez mais, até porque a gente tem um nível de dependência enorme, energia elétrica e tudo, a gente precisa estar preparado para talvez viver períodos em que a gente vai ficar sem luz. Isso já tem acontecido no Brasil, né? Assim, isso já tem acontecido com as chuvas surreais que tem tido, e aí cai a árvore, daí demora não sei quantos dias para estabilizar toda a rede, né? Então, eu comecei a montar meu kit de emergência, Dea. Sim, é uma coisa que os europeus já vêm avisando há um bom tempo, seus cidadãos, né? Alguns países fizeram isso já no meio do ano passado. Suécia começou a fazer isso, depois França, Portugal, sempre avisando as pessoas que o kit serve para várias situações, né? Desde uma guerra até um evento climático extremo. Então, tentando preparar os seus cidadãos para poder viver
por pelo menos 72, aliás, até 72 horas, né, com água, um rádio recarregável para poder saber o que está acontecendo e tudo mais. Eu acho que isso gera, né, um clima de tensão, um clima de incerteza, né, nesses países. E isso tá vindo para outros lugares também. E interessante que você já começou a montar o seu. A gente deu na Oxygen nessa semana uma notícia de que está aumentando muito o número de pessoas procurando construir bunkers nas suas casas, ou seja, porões, né, lugares para elas se abrigarem no caso de um colapso. Então, assim, eu vi isso, achei maravilhoso na Oxygen, a expressão, o luxo é sobreviver. Exato. Assustador, sim, mas... Então isso mostra como realmente isso é uma pauta para as pessoas, né? As pessoas, tem muita gente com medo de não ter para onde fugir, de não ter onde se esconder e construindo esses lugares aí tem obviamente desde de bunkers muito básicos até bunkers extremamente luxuosos, que parecem um quarto de hotel 5 estrelas com todos os requintes que alguém pode desejar, né? Então existe sim agora essa economia da sobrevivência, né? Economia do pânico, também um pouco, uma indústria que vai crescer. Odea, eu até lembrei, e até circulei de novo nos grupos e tudo, uma imagem que a gente recebeu na Oxygen, no grupo da Oxygen, né, que era uma imagem do governo francês dizendo quais eram os itens que você precisava ter. Eu vou até passar rapidinho aqui, vou colocar um outro meu, mas assim, você precisa ter um rádio a pilha, né? Isso foi uma coisa que de repente você fica com o celular descarregado, eventualmente a rede de celular sobrecarregada não funciona. Como você tem notícias? Isso eu não tinha, gente, comprei, né? Você precisa ter medicamento, né? Algumas coisas de primeiros socorros, então isso eu sempre tenho em casa, né? Ferramentas básicas, abridor de lata, coisas assim, ok, né? Alimentos não perecíveis e que não precisam de cozimento. Então a gente ainda no Brasil tem uma infraestrutura muito grande de fogão a gás, mas, né, em alguns países tem muita parte que é tudo elétrico. E você tem gente que não tem quase nada em casa. Então, assim, ter lataria, ter coisas assim, ter lanterna, né? Pilha extra, vela, isqueiro, fósforo. Tem gente que só tem o fogão que liga, não tem fósforo em casa. Então é importante, né? Carregador de celular. Ter dinheiro, né? Isso é uma coisa que meu marido, cara, sempre põe dinheiro, assim, você tá sem dinheiro, toque dinheiro, parece pai, né? Uma vez eu tava em Nova York com a minha cunhada, a gente foi parada na rua com um cara que falou que tinha derrubado a comida dela, mega confusão, tal, e queria que a gente pagasse a comida, sabe aquelas situações? Então eu falei, meu Deus, Ju, como a gente vai contar pro Rô que eu tava sem dinheiro? Porque eu tenho até medo de falar pra ele que eu tava andando sem dinheiro. Mas assim, a gente precisa ter dinheiro, né? Pelo menos um pouco de dinheiro em casa. Como diz meu marido, em alguns momentos até pro dinheiro não ser aceito. Mas pra você ir lá e falar, eu quero comprar isso. Não, mas eu não tenho troco. Não, mas tá aqui o dinheiro, então você me vende fiado. Então qualquer coisa, mas a gente precisa ter. Água potável, isso é uma coisa também que eu não me preocupo em ter água potável. Então acho que é uma coisa que precisa ter. E além disso, né? Ter balde, garrafa, coisas assim, né? Ter álcool em gel. Complexo esse. Achei grande esse kit aí. É grande ideia, mas é um mindset um pouco, né? Assim, cara, eu preciso ter algumas coisas de lata de comida em casa. Eu preciso ter algumas coisas, né? Algumas garrafas de água mineral. Então, acho que é interessante, né? Quero ver como é que a garotada vai viver sem air fryer, gente. Como é que os jovens vão viver mas sem aí air é sobreviver, fryer? né, gata? Vai viver com luxo, entendeu? E uma coisa que eu achei interessante também, cópias de documentos importantes, né? Que às vezes você não vai ter o celular para mostrar seu RG virtual ali, né? E jogos para passar o tempo. Também gostei dos jogos para passar o tempo. O meu filho, quando conseguiu sair do metrô e subiu na superfície, não sabia o que tinha acontecido, né? As pessoas não sabem exatamente a dimensão, né, do que aconteceu. Ele conseguiu pegar um táxi e na hora de pagar o táxi, ele não conseguiu fazer o Bizum. Bizum na Espanha é tipo o nosso Pix, né? Não conseguiu fazer. Então ele pegou o telefone do taxista para mandar o Bizum mais tarde, pagou lá o taxista, mas é exatamente isso, você não consegue usar os aplicativos, as ferramentas e realmente tem que ter dinheiro em casa. Uma das coisas e as lojas fecharam em várias situações, né? Sim. Então foi... Isso. Uma coisa interessante que tá começando a ventilar aí na imprensa, a gente ainda vai aprofundar esse tema, mas que uma das explicações para esse apagão é a forte dependência, principalmente da Espanha, de energias renováveis. Então, já vi que vem por aí toda uma teoria aí de que... E um backlash contra a Clean Energy. Total. Então, vamos aguardar, mas essa foram as primeiras explicações aí.
E daí eu achei que era um bom gancho para eu contar um pouco de uma sessão que eu vi no SXSW, que fala de cyber attack. E, de novo, gente, o que aconteceu não foi um cyber attack, tá? Mas podia ter sido, né? E que, aliás, eu tava louca pra te contar, mas eu te contei, acho que rapidamente só, né? Mas eu fui numa sessão no SXSW que falava justamente sobre esse tema, né? Assim, ataques cibernéticos à infraestrutura de água, energia, né? Essas infraestruturas básicas dos países. Quem fez é um cara chamado Robert M. Lee. Ele é fundador e CEO de uma empresa chamada Dragos, né? Dragos, escreve. E ele começa até falando, né, da diferença entre TI e OT, né? Então, assim, IT, que é tecnologia de informação, é o que mantém na empresa, né, o e-mail funcionando, as coisas todas, é toda essa infraestrutura, né, que lida com dados, software, rede, processos administrativos. Esse OT, que é Operational Technology, é o que conecta com o mundo físico, usinas, fábricas, transportes, né? E ele conta que essa tecnologia toda, né, de OT, é uma tecnologia que geralmente está defasada, tem muitas que têm 20, 40 anos, elas são difíceis de serem atualizadas, e ele estava contando, é um cara que, assim, ele começou como militar, hoje ele vai nos hearings no governo americano, ele foi um cara que, quando começaram as primeiras ataques à infraestrutura elétrica, sei lá, na Ucrânia, ele foi chamado. Então, ele é um cara que está realmente ali no centro disso tudo. E ele contando que no passado, se virassem e falassem, olha, eu quero planejar um ataque a uma, sei lá, usina elétrica, né? Precisava saber qual era a usina, gastar uma mega grana, um super tempo para pensar como invadir aquele sistema. Porque eles eram muito heterogêneos, os sistemas eram muito diferentes. E você falava, eu não vou gastar uma mega trabalho desse jeito para algo que eu vou desenvolver para um lugar que depois você fala, não quero atacar esse lugar, eu quero atacar outro. Então vamos ter que começar do zero. Então isso não era uma realidade. Hoje, os sistemas estão mais digitais, né? Estão usando infraestruturas e coisas de software de terceiros e coisas assim, que em alguns momentos dão mais vulnerabilidades ou possibilidade de vulnerabilidade ali nas arquiteturas, e fazendo com que uma coisa planejada possa ser usada em diversos alvos. Então isso está tornando esta indústria do ataque cibernético, de alguma forma, mais viável, que foi um tema que eu achei interessante, né? E aí ele conta que cada vez mais estão tendo essas tentativas de ataque e cada vez mais elas estão sendo patrocinadas por países, né? Tipo a Rússia atacando a Ucrânia, né? Que em 2015 aconteceu o primeiro ataque que derrubou, né, uma rede de energia na Ucrânia. E em 2017 teve o primeiro ataque ameaçando vidas. Então foi uma tentativa de explodir uma planta petroquímica, acho que na Arábia Saudita. E eles acabaram não conseguindo ter sucesso, não porque a planta estava mega protegida, mas porque eles fizeram alguns erros no código. E aí, no fundo, o sistema flopou, entendeu? E por isso que eles conseguiram não fazer, mas mesmo assim teve um prejuízo de, sei lá, 300 milhões de dólares, né? E que hoje, tudo isso que esses grupos, por exemplo, suportados pela Rússia para atacar a Ucrânia, estão compartilhando isso com outros grupos criminosos. E eles acabam tendo, muitas vezes, tem empresas muito grandes que acabam estando mais bem protegidas, mas eles acabam buscando os elos mais fracos na cadeia ali para atacar. E eu achei super interessante. Assim, no fundo, ele fala de uma forma muito mais otimista, né? Assim, que ele acredita que 6% das vulnerabilidades realmente são críticas e precisam ser resolvidas. Então, tem tudo isso, né? Tem uma indústria que vive disso e que protege. Mas ele comentou algumas coisas que eu achei interessantes também, né? Eles atacaram um sistema de aquecimento que controlava 600 edifícios. E aí, tirar o aquecimento no meio do inverno é, assim, uma arma política, né? Assim, vira um estresse. E mesmo outro ponto, que é o sistema de contaminação de águas. Então, os ataques que tem, porque é outra coisa que gera um mega pânico, né? De repente, contaminar a água dos lugares. Então, é interessante, né, para a gente pensar o quanto tem uma indústria toda, né? Não só de atacar as empresas, mas também de protegê-las. E o número de ataques só de ransom, né, assim, de pedir resgate, falar, entrei no seu sistema aqui, quero pedir resgate, que não necessariamente está ligado, né, a essas coisas, no ano passado aumentou 87%. Foram 1.693 ataques nos Estados Unidos a indústrias e empresas, né, falando, poxa,
assumir o controle aqui dos seus dados e vocês têm que me pagar um resgate para pegar de volta. Então, gente, na dúvida, depois de ler tudo isso, eu comprei meu rádio analógico lá, AM/FM, entendeu? Eu vou comprar água, vou colocar aqui os 5 itens que faltavam, porque vai que a gente fica sem energia 2, 3 dias, entendeu? Pode só ter caído uma árvore na frente da minha casa, mas anyway, eu acho que cada vez mais nesse mundo digital que a gente tem, a gente precisa estar preparado para isso. E tem uma questão também, Fê, que acho que é quando existe, acho que por lei, as empresas são obrigadas a reportar ataques cibernéticos, né? Porque existe uma questão de reputação envolvida com isso, né? Por exemplo, acho que semana passada ou semana retrasada, não me recordo bem, a XP teve um vazamento gigante também, e que vazaram dados assim, nome, endereço, saldo, milhões de coisas, e se falou muito pouco disso, né? Eu acho que saiu meio que nos grupos de WhatsApp, as pessoas meio comentaram, e acho que isso tem a ver com uma tentativa, muitas vezes, das empresas de abafar o caso mesmo, de encobrir esses ataques, porque isso tem um impacto direto, ainda mais quando se fala de uma instituição financeira. A gente está, né, falando aqui de banco, todo mundo começou a falar, nossa, a lista dos sequestráveis já está circulando, né? Então, isso afeta tremendamente a reputação da empresa, na medida em que a culpa de não ter protegido os dados dos clientes é da própria instituição. Então, acho que isso é uma questão muito delicada, e eu não tenho certeza, que hoje é obrigado por lei a reportar isso. Ou seja, as empresas não podem simplesmente ignorar ou ocultar o fato de que elas sofreram um ataque. Eu não sei detalhes, eu não sei se tem LGPD ou que tem, ou se é mercado bancário, mas tem. E teve um caso ano passado de um banco no Brasil também, em que o hacker deu uma entrevista, entendeu? Ele falou, roubei os dados, né? Não, achei uma vulnerabilidade, né? Avisei a empresa me ignorou. Avisei a segunda vez, a empresa me ignorou. Aí não sei o quê, aí eu entrei e peguei todos os dados. Só que aí sabe o que eu fiz? Eu simplesmente mandei para a empresa que eu tinha pego e comecei a mandar para cada um. Então peguei a Fernanda e mandei uma mensagem para a Fernanda, mas fez isso para um monte, assim, centenas e centenas, centenas, se não milhares de pessoas. Falou, oi Fernanda, consegui entrar na sua conta, você sabia? Para gerar um ruído todo. Porque, nessa entrevista desse hacker, o que ele falava é que existe uma indústria dos hackers que tentam ficar encontrando vulnerabilidades, e quando encontram, avisam a empresa da vulnerabilidade que elas encontraram, e eles são remunerados por isso, por não ter usado isso de uma forma ruim, né? Então, é meio que uso do bem. E isso, de alguma forma, melhora a segurança das empresas, porque é o hacker que está lá e falando, encontrei uma coisa aqui. Né? Essa semana, inclusive, estava rolando uma vulnerabilidade, falando sobre o AirPlay no iPhone, né? Que estava com uma vulnerabilidade. Parece que eles conseguiram resolver uma parte nos updates, mas outras coisas não. Então, vira e mexe, alguém descobre que teve alguma coisa ali que está conseguindo acessar. E daí eles correm para corrigir. E que essa empresa ignorou, não remunerou, não deu atenção, não nada. E daí ele foi para essa segunda ponte. A gente até estava tendo uma conversa aqui em casa, né? Eu e meu marido advogado. Então o cara cometeu um crime ou não cometeu um crime? Porque ele não divulgou, não, mas ele foi e pegou as informações e tal. E obviamente ele falando, eu não tenho medo de ser encontrado, né? Tipo, o cara se acha muito seguro de que o que ele faz tá tão bem protegido, que ele sabe usar a dark web e tudo isso tão bem que não vão chegar nele, entendeu? E ele deu uma entrevista sobre isso. Então tem muita coisa aí nesse mundo de segurança, e muito da minha vida tá ligado um pouco a isso também, porque a segurança dos dados tá assim, na transmissão que você faz, na integração dos sistemas. Não adianta você ter um super sistema super protegido e de repente mandar para um sisteminha ali que vai enviar o e-mail do não sei o quê, que não tem uma segurança. Então tem todo esse lance da arquitetura, de que peças você põe, do quanto que tem esses padrões de segurança em cada uma delas. E é o que você falou, né, Dea? Se eu tenho um bem, se você me dá algo de valor seu, né? Eu sou um banco, por exemplo. Você me dá alguma coisa sua para eu guardar. E eu usei tudo que existe de melhor e de mais seguro para guardar isso, né? Eu, de alguma forma, não sou responsável. Não sei se a palavra é essa, né? Tô usando palavras aqui. Mas eu não tive dolo, né? Eu cuidei bem. Se você me dá uma coisa e eu
não tenho todo o esforço que eu precisava, né? Você me dá uma coisa só pra guardar e tá na minha casa, dentro do cofre, trancada, na casa trancada, com câmera, alguém entrou e pegou. Pô, não é que eu fui, né? Eu não fui irresponsável nisso. Se eu larguei na sala com a porta aberta, cara, aí não dava, né? Mas é isso. Gente, foi uma ótima semana, apesar de curta. Tivemos um feriado aí no meio, mas teve coisa pra caramba, né? Aconteceu muita coisa essa semana e a gente conseguiu aqui, a duras penas, caber dentro dessa horinha aqui que o Mig nos dá, hein? Porque ele já fica aqui avisando. A gente tinha mais um assunto, mas a gente vai ter que deixar pra semana que vem, né? Nem coube na pauta Escrevam hoje. pra gente se o ritmo tá bom ou se vocês gostariam de mais temas, né, Dea? É isso. Acho que o Instagram é um bom lugar pra vocês escreverem, pra gente saber o ritmo. Mas é isso aí. E até a semana que vem, né, Dea? Até, gente. Um beijo pra todos. Boa semana. Tchau. Tchau.